Bem-vindo ao Green Steps, o podcast com profissionais da sustentabilidade sobre as suas trajetórias pessoais, acadêmicas e de carreira. Você sabia que existe uma área do direito voltada à proteção jurídica dos animais? É inequívoco que as pessoas, independentemente do país, adoram os animais e até os consideram como parte da família. Mas para além do cenário doméstico, o direito dos animais também é crucial para a defesa de espécies em áreas selvagens. Proteção esta que é de extremo relevo em tempos nos quais, infelizmente, muito se é falado de espécies sob risco de extinção em todo o mundo. Para mais um quadro do Diálogos com o Corpo Docente no Green Steps Podcast, hoje converso com a professora Fernanda Medeiros, docente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e uma das maiores autoridades em direitos dos animais do país, responsável por escrever a primeira dissertação em direitos dos animais em Porto Alegre. Falamos sobre a impressionante e inspiradora trajetória da professora Fernanda, as suas pesquisas na área do direito dos animais, conselhos de atuação e demais interessantes pontos sobre o tema. Antes de começar a nossa conversa, não esqueça de seguir o Green Steps no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e YouTube para continuar prestigiando o nosso trabalho. E vamos lá para mais uma conversa. Professora Fernanda, um prazer aqui aos ouvintes, aos e às ouvintes do Green Steps Podcast, a sua presença. É uma honra e eu fico muito agradecido pelo seu tempo e a sua atenção, professora. É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço, Luiz Guilherme, porque a gente possa cada vez mais poder trabalhar de forma cooperativa, colaborativa, para fazer evoluir aí a pesquisa e a atividade do direito no nosso país. Professora, essa é uma tradição do Green Steps, de sempre perguntar o início, vamos dizer assim, o pontapé inicial da trajetória. E assim, professora, você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória pessoal e acadêmica, desde a graduação até a docência? Nesta longa caminhada, qual foi o maior obstáculo que a professora se deparou? E o que fez para contornar, né? Vamos por partes, então, aqui, porque a gente só vai se dar conta do tempo que passa, Luiz, quando a gente começa a olhar para trás e fazer um pouco dessas retrospectivas. Aí tu falou longa, chega a dar um arrepio na espinha, Mas, de fato, já faz bastante tempo mesmo. Eu te confesso que é aquela coisa que as pessoas dizem assim, o meu sonho foi o direito desde o início, eu nasci querendo ser advogada, eu não. O direito nunca foi a minha primeira opção. Te confesso que meu sonho de adolescente, assim, de início, eu queria estudar oceanologia. Então eu queria trabalhar com biologia marinha, eu queria ter outros caminhos, assim. E aquela coisa bem de adolescente, a paixão por mar, enlouquecida, bem naquele período que o mundo estava vivendo a Convenção das Baleias, a moratória da caça. Então, a gente comecei a despertar, para esse lado, e eu queria fazer isso. E por circunstâncias N da vida, familiares, enfim, eu acabei me afastando dessa ideia, e um dia conversando com meu pai, ele olhou assim, mas por que tu não vais para o direito? Aí eu falei assim, mas o que o direito tem a ver com eu querer trabalhar com a natureza, com a fauna marinha, E aí é muito engraçado que meu pai era engenheiro agrônomo, Ou seja, não é da área, mas era um cara que tinha muita visão sobre tudo, praticamente, e ele virava e dizia assim, não, mas a gente pode usar isso, tu pode usar o instrumento, do ordenamento jurídico como uma forma de proteger isso que tu gosta. Então, quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu já entrei com isso na cabeça. A proteção da natureza já era um foco para mim, a preocupação desde o início. Eu queria fazer o direito voltado para esse olhar, eu só não sabia ainda como. No meu tempo, não existia disciplina de direito ambiental. Eu nunca ouvi falar de direito ambiental na faculdade, durante o meu curso de graduação. Então, assim, eu não tive nenhum professor que trouxe o tema, eu não tive nenhuma discussão sobre isso, e aí a gente acaba por vias correlatas ali, pelas estradas vicinais, Então a gente começa a ver, tem um congresso aqui, sai um livro ali, começa a ir buscando esse tipo de fonte, formativa mesmo, eu tive um grande privilégio, na vida. Eu sou filha de pais que foram professores universitários,
Então, a vida, né, envolvido com a docência e com a pesquisa era alguma coisa que estava sempre, né, dentro da minha casa. E quando eu entrei na faculdade, eu passei a fazer iniciação científica, e aí puxando a iniciação científica para a questão ambiental. Mas como não tinha isso no direito, eu fui lá para o pessoal da educação, né? Então eu acabei, as minhas primeiras pesquisas foram voltadas para a área de educação ambiental, né? Porque era onde eu conseguia, dentro da universidade, fazer, né, esse vínculo. Então a graduação, para ser bem honesta, ela foi aquela graduação super tradição do direito, porque a gente não aparecia esse tipo, né, de formação diferenciada. Então, se tu quer dizer um grande obstáculo, eu confesso que hoje eu tenho inveja dos meus alunos, entendeu? Porque sem ter a oportunidade, mesmo para aqueles que não gostam, né? Porque ter a oportunidade de ouvir sobre um ramo do direito que é jovem, a gente tem que reconhecer que é jovem, né? A gente está acostumado no direito a tratar com coisas que vêm lá da Roma Antiga, né? E aí agora a gente está falando sobre um ramo que, na melhor das hipóteses, tem 50 anos no Brasil autônomo, né? Então, assim, é um direito jovem, é diferente, não agrada a todo mundo. Gostaria de ter tido essa oportunidade, de ter alguém olhado para mim na faculdade e dizer assim, presta atenção, esse aqui talvez seja um caminho bacana. Isso aqui agora, né, sai do processo civil, trabalhista, tributário, pensa noutra coisa, existem outras portas, né? Então, acho que essa, no início, acho que tenha sido a grande dificuldade. Mas logo quando eu saí, né, da graduação, eu fiz seleção para o mestrado, porque era aquela coisa, isso sim de vocação, o direito não era grande vocação, né? Mas a questão da atividade docente, né, de ser professora, foi uma coisa que eu sempre quis. Né? Talvez até pelos exemplos em casa, né, e essa, enfim, né, essa herança que eu acabo trazendo, né? Então, isso era uma coisa que eu sempre quis, busquei, né, o mestrado. Tive, né, ali a sorte, né, de conseguir entrar na minha primeira seleção, fiz o mestrado ali na PUC mesmo, então eu era a mais nova da minha turma, foi uma experiência até bastante interessante, assim, porque ao mesmo tempo eu me sentia, até falo aqui hoje para vocês que chega a ser engraçado, eu me sentia meio que uma fraude, né, porque eu olhava do meu lado era desembargador, era juiz, era promotor, era procurador da República, e aí eu olhava ali, eu bem quietinha, né, com 6 meses de OAB, eu falei, gente, né, e aí eu fui me dando conta ao longo do curso, né, que, tipo, eles vinham depois pedir meu caderno emprestado, queriam entender como é que estavam fazendo as coisas, claro, porque são momentos de vida diferentes, né, e na época eu achava aquilo muito apavorante, né, até que eu fui me dando conta que não, no fundo é todo mundo igual, né, com olhares diferentes e backgrounds, né, experiências diferentes, né. E quando eu entrei no mestrado, Luiz, eu já estava, a minha preocupação na questão da pesquisa sempre foi a questão ambiental. E aí eu procurei, né, na época, o coordenador, né, do nosso curso de pós-graduação ali na PUC, na época, eu era bolsista, né, então eu fui bolsista CNPq durante o meu estudo de mestrado, e aí quando ele foi ali, né, designar aquela coisa, quem o bolsista acompanha, qual professor vincula, conversando sobre o que eu queria enquanto projeto, eu acabei me aproximando do professor Ingo Sarlet, né, que foi o meu orientador, né, da minha dissertação de mestrado. E eu acabei fazendo a primeira dissertação de mestrado sobre direito ambiental da PUC, né? Porque a gente de fato não existia, né? Então, falar sobre a minha temática ali, né, que foi a questão da proteção ambiental, né, à luz dos direitos fundamentais e dos deveres fundamentais, foi a primeira dissertação sobre direito ambiental que saiu, né, ali do nosso pós-graduação da PUC, que no mesmo ano em seguida sai, né, a de um colega da URGS. Mas a gente observa que eu acho que talvez tenha sido um momento que a pós-graduação começou a olhar para isso. Eu lembro que quando eu propus isso, né, pro Ingo, ele chegou a dizer assim, tá, mas tem certeza, né? Tudo bem, então vamos dar um foco nos direitos fundamentais, vamos trabalhar a teoria dos deveres, né? Porque era tudo também um mundo novo para ele também. Né? Então, assim, eu fui a primeira orientanda dele sobre a matéria, e tanto que hoje eu acho super bacana, né, porque a gente olha, ele tem um monte de livros na área, né, fazendo o foco da questão ambiental, né, então, com o Thiago, que também foi orientando dele, né, então são histórias, eu acho, né, que a gente vai construindo e vai passando. Então, se for pensar em grandes obstáculos, eu acho que o obstáculo primordial, assim, o direito, no caso ambiental, né, começando aqui na conversa contigo, ser algo tão novo, tão diferente. Quando pensando nessa trajetória e chegando, né, para o doutoramento, eu quis sair da casa, né, eu quis sair de dentro da PUC, porque eu já tinha feito a graduação ali,
fiz um mestrado ali, eu falei, bom, por mais que os pesquisadores sejam maravilhosos e a gente tem uma equipe linda, essa troca com outros lugares, né, com outras pessoas, com outras cabeças, eu acho que é muito importante, né, pro pesquisador. Em razão do próprio histórico, né, na área ambiental, eu procurei a Universidade Federal de Santa Catarina, mas aí já apresentando um projeto sobre o direito animal. E aí eu vou te dizer uma coisa, é difícil. É difícil falar sobre essa temática, né? Às vezes as pessoas também não gostam de falar sobre seus fracassos, né? Antes de eu recorrer aí por buscar a UFSC, eu busquei a URGS, porque eu pensei, é próximo, é perto de casa, né? Não vou precisar sair de Porto Alegre, eu já dava aula, eu já trabalhava, eu falei assim, então vai ser um custo a menos, né? Porque afinal eu dou aula na PUC, e eu encerrei o mestrado, em seguida comecei a dar aula, a lecionar. Então eu pensei, bom, já estou aqui, né, não vou precisar fazer isso. E quando eu cheguei na URGS e apresentei o projeto sobre o direito animal, bom, eu levei chicotada, né, eu falei assim, não é o espaço, não é o lugar, e quando tu sai encolhidinha, assim, será que eu estou no caminho certo, será que eu estou enlouquecendo, né? E aí eu falei, não, azar, tudo bem que a UFSC é longe, que eu vou passar trabalho, mas, né, vamos enfrentar, né, fui, e mesmo assim, não foi uma seleção fácil, a sensação que eu tive é que eu já tinha que estar sustentando o projeto e fazendo defesa na própria seleção, né, para dizer, não, a temática é legal, tem espaço, é jurídica, não é, né, ali enfim, né, uma aventura, né, de fato a gente está falando sobre algo que a filosofia, por exemplo, a gente está falando de outras áreas, né, a filosofia já avançou, né, anos-luz, o direito sempre muito lento, né, parece que a gente tem âncora, né, que não nos permite ir avançando, e aí eu consegui fazer, né, no doutorado, a análise do dever fundamental, né, de proteção à fauna e do reconhecimento da dignidade dessas outras formas de vida. Então, eu acho que o tema em si, Luiz, ele traz dificuldades ainda, né? Porque parece que as pessoas não conseguem muito sair da sua zona de conforto. Eu costumo brincar que o direito sofre de uma síndrome, que é a síndrome do umbigão, que as pessoas o direito só olha para o seu próprio umbigo. Toda vez que tem que sair, né, do seu umbigo, se incomoda. Né? Então, acho que tem um pouco de arrogância, um pouco de desconhecimento, né? Um pouco, às vezes, de medo do novo. É mais tranquilo a gente falar sobre o que a gente sempre falou. Né? Então, nesse cenário, né, todo, eu acho que a persistência acaba sendo a forma de driblar, né, esses obstáculos. Talvez a gente acreditar mesmo naquilo que a gente está, né, buscando. Né? Porque dificuldade todo mundo vai enfrentar em qualquer área, em qualquer momento. Né? Acho que, e aí até faço aqui, né, uma reflexão contigo, acho que ainda, né, o espaço no mundo do direito para mulheres ainda é complicado, é ainda um espaço muito machista. Se a gente for fazer levantamento dos cursos de pós-graduação, a gente já vê que não tem paridade nenhuma, né, que ali é uma tonelada, né, de homens com relação às professoras mulheres. Às vezes, quando abre espaço para mulher, é para dar aula de metodologia. Não estou desmerecendo metodologia, mas a gente tem muita pesquisadora muito boa sobre todas as áreas, né? Então, assim, daqui a pouco, talvez a gente também tenha que uma hora olhar, né, para isso, porque fica parecendo que a gente não tem, né, mulher capacitada para isso, e a gente tem. Então, são alguns, acho que, desafios, né, que a gente tem que enfrentar, mas acho que é só indo de peito aberto, né? Só não tendo medo do não, né? Porque essas negativas a gente vai ouvir, né? Mas a gente tem que realmente ir enfrentando. Então, acho que a forma de driblar, né, que foi a parte final aí do teu questionamento, eu acho que é a persistência, né? É um pouquinho de resiliência também para aguentar a puxada e persistência, né? Sora, eu vejo muito isso no cenário do desastre que eu estudo, né? A sociologia já tem até um campo consolidado sobre estudos de desastres e no direito nós estamos discutindo a existência de um campo para isso, né? E temos pouquíssimos doutrinadores e doutrinadoras dessa área, né? E, assim, falando de sementes e interesses, né? Algumas pessoas dizem que é um gatilho, né? Então eu me interessei por uma área por um gatilho, né? Teve um gatilho e a partir daquele gatilho me interessei por essa área. Qual foi o processo que levou, que ensejou o interesse da professora sobre a pauta da proteção aos animais? Esse interesse por essa pauta surgiu de forma concomitante com o direito dos animais? Acho que não. Não, com certeza não. Pelo menos não para mim, né? Vou te dizer por quê, porque tu fala assim como um processo, mas para mim foi um gatilho. Eu consigo ter o reconhecimento, né,
da memória, do momento que parece que virou a chave, né? E aí com isso eu também já vou dedando a idade, né? Porque eu lembro que eu estava na escola, né? E a gente estava discutindo, né, a construção de Itaipu. E bem criança, né? Vou te confesso que eu acho que ali devia ser, sei lá, a segunda série, né? A gente estava discutindo ali a construção de Itaipu. E uma das tarefas que a professora trouxe para a sala de aula foi assim, conversem com os pais, aquela coisa, né? Conversem com os pais e vejam, assim, o que vocês descobrem pela construção, o que é essa hidrelétrica, o que acontece, quais seriam os impactos. E eu lembro que vários dos meus colegas, quando a gente trazia a discussão, era aquela coisa, vão desaparecer as cataratas, né? E todo mundo ficava super sensibilizado, porque é uma beleza, né? Enfim, natural, indescritível, e a gente perdeu, de fato desapareceu, né? E eu fiquei apavorada ao descobrir que o peixe-boi ia ser extinto. Então, assim, se tu fosse me perguntar assim, qual foi o início dessa questão, eu, muito pequena, tendo que ver que uma ação nossa ia fazer desaparecer aquele animal imenso, eu fiquei assim, meu Deus, né, que poder destrutivo que a gente tem. E essa memória é uma memória de muito jovem, né? Eu devia ter ali 8 anos, 9 anos de idade, 8, né? Então, é algo para mim que é muito marcante, né, porque de fato foi, né, a discussão sobre o desaparecimento do peixe-boi, né, que acabou me levando assim, bom, algo tem que ser feito, né, alguma coisa a gente tem. E aquela coisa fora o fato, né, sempre foi uma família uma família cachorreira, né, então a gente sempre teve cachorro, sempre pegou cachorro de rua, né, sempre teve, já tinha isso, né, ali incorporado, mas a questão do cachorro nunca tinha me despertado para essa necessidade de se ter algo organizado para proteção. E a questão do peixe-boi, na hora, talvez porque eu tenha sido provocada pela escola, né, a pensar sobre os reflexos, as consequências, enfim, mas aí aquilo me deu a sensação. Na época eu não me dava conta que tirar o cachorrinho que eu tinha pego na rua até, né, que era o Bidu, tirar o cachorrinho da rua, que aquilo ali era uma situação de abandono, que dependeria de... Aquilo ali para mim não tinha aquele significado. Agora, a ação humana para a construção da hidrelétrica e desaparecer com aquele bicho, aquilo para mim teve um significado diferente, né? Então, assim, para mim foi meio que um gatilho mesmo, sabe? Talvez a partir desse gatilho eu desenvolvi o processo. Bom, e a professora lançou alguns nomes, né? Nomes da sua família e também o professor Ingo Sartre. Não sei se seriam spoilers, né, para essa pergunta que eu irei fazer, que é sobre as pessoas que justamente influenciaram a professora Fernanda. Então, professora, quem influenciou, quais pessoas influenciaram a professora a seguir nas carreiras de docente, do ensino superior e de pesquisadora, e por que a professora optou por tais carreiras? Bom, então, aqui você talvez seja super lugar comum, tá, o que eu vou te dizer, né, mas daí vou repetir até né, o que eu já tinha adiantado aqui. Eu me considero realmente privilegiada, Luiz, porque eu venho de uma família, né, em que meu pai e a minha mãe, né, foram professores universitários, né, então meu pai e minha mãe foram professores da Universidade Federal, depois foram professores da PUC também, então eram professores, eram pesquisadores, e eu nasci e cresci nesse ambiente, né. Às vezes até isso não significa talvez a mesma coisa, né, do tipo, meu irmão não seguiu a carreira acadêmica, né, e eu optei por isso. Mas eu acho que a influência deles, vendo os dois discutindo, vendo os dois desenvolvendo pesquisa, vendo os dois trabalhando, né? Então, tipo, eu tenho memória, né, da minha mãe fazendo o doutorado, tenho memória do meu pai fazendo o doutorado, e aquilo fazendo parte da família, né? Todo mundo discutindo, e as discussões sobre as teses dele na mesa, a gente não entendia nada, mas todo mundo participava. Então, eu acho que isso acabou sendo um grande estímulo, né, para buscar esse caminho, né? A advocacia foi, para mim, uma forma de trazer também o direito, fazer uma prática do direito, né? Porque uma das coisas que sempre me incomodou, aproveitando a deixa da tua pergunta aqui, Luiz, sabe aquela brincadeira de aluno? Professora, a senhora trabalha ou só dá aula, né? Então, e às vezes a gente dá vontade de parar, deixa eu te explicar como é que dá o trabalho que dá para dar uma aula, né? Se eu tenho uma aula de 2 horas, eu vou ter gastado ali no mínimo umas 10 horas, né? Porque eu vou ter que preparar, vou ter que estudar, vou ter que montar, né? E depois tem o pós-aula. Então, as pessoas também acho que não se dão conta do tanto que a gente tem que se preparar, né? Para fazer ali uma aula, às vezes de 1h30, né? De 2 horas, ou de 3, 4 horas, né? Então, assim, a aula em si já é um trabalho.
Mas eu sempre achei que a gente tinha no direito que ter uma certa vinculação entre a parte teórica e a parte prática. Eu me sentia quase que na obrigação, sabe, de quando eu estou falando sobre alguma coisa, eu, no mínimo, tenho ideia do que é aquilo. Então eu brincava, olha, eu não posso dar aula de processo constitucional se eu não sei para que lado fica o fórum. Né? Eu tenho que, no mínimo, conseguir trazer, né, para dentro da docência uma certa carga de prática daquela construção teórica que a gente está fazendo. E, ao mesmo tempo, eu acho que servir de canalizador para romper aquele preconceito com o teórico acadêmico, como se isso não fosse importante, né? Porque dá vontade de dizer, olha, o cara que... Não tô, agora não desmerecendo o contrário, né? O cara aquele que é só o prático, que é o que está na rua, de fato, trabalhando, botando a cara ali, que tem um valor super imenso também, ele se dá conta que as teses que ele está sustentando ali nas suas petições saíram lá do banco da academia, elas não brotaram, né? Não brotou do vácuo, não desceu de OVNI. Né? Então alguém sentou, pensou, produziu, e aí isso reverbera no mundo da vida. Né? Então eu acho bacana quando a gente consegue juntar as duas coisas, e a advocacia para mim foi um pouco isso, não foi aquela coisa do, o teu sonho foi ser advogada, não, gente, isso nunca foi um sonho, né? Mas isso acabou servindo como um instrumento, né? A docência sempre foi um sonho. Né? Então, mas eu me senti na necessidade, talvez, de ser uma professora que pudesse alcançar um melhor benefício para aquele aluno que eu estou fazendo a troca, se eu conseguisse trazer também um pouco dessa prática. Né? E acho que, e como eu optei, né, por atuar sempre numa área só, eu acho que acabou facilitando isso. Né? Porque eu tenho, né, são 20 anos já aí, né, na advocacia, e são 20 anos na advocacia ambiental e na advocacia animal quando ela começa a surgir, né? Porque durante muito tempo a gente nem fazia essa diferenciação. A gente estava lá fazendo, né, processos em ações civis públicas, ajudando o ONG, para a fauna marinha, estava fazendo isso sobre política pública, mas a gente não dizia, isso é advocacia animalista, isso era advocacia ambiental. Né? Porque a gente só enxergava aquilo ali dentro, a gente ainda não tinha visto, aí veja a importância do estudo, né, da parte teórica, a gente não tinha visto ainda formas de fazer essa desconexão, não, mas só um pouquinho, o olhar do ambiental é um pouquinho diferente do olhar do animal desse que a gente está trazendo, a lógica muda um pouco, né? Mas isso só foi feito porque a gente teve um monte de gente pesquisando, senão não teria sido feito, né? Então, eu vou dizer que, para mim, as grandes inspirações, de fato, por mais que seja senso comum, super lugar comum, realmente foram meus pais, né? Em razão disso, de ter vivenciado, ter sido oportunizado e estimulado, né? Então, assim, filha de professor, né, Luiz, aquela coisa assim, tipo, meu pai cansava de brincar com a gente, ele dizia assim, a herança que eu dou para vocês é estudo, vocês se liguem, porque é o que tem de herança para vocês, o que tem de herança é educação, porque isso ninguém tira. Né? Aquilo que está dentro da cabeça, que vocês aprenderam, ninguém tira de vocês, e é isso que vai ter, né? Então, para mim, acho que foi o grande estímulo. Já entrando, né, na academia, já estudando, sem dúvida nenhuma, né, o INGO é uma super referência, a gente está falando sobre direitos fundamentais. O INGO é uma referência em todos os, né, em todos os países de língua portuguesa, é uma super referência em vários outros países do mundo, né, como professor convidado, enfim. Então, assim, acaba sendo, sim, uma grande referência, é um super pesquisador. Meu orientador também ali no doutorado, o professor José Rubens Morato Leite, é um super pesquisador na área ambiental, sempre foi uma grande referência, né? Sempre foi a grande referência da UFSC, né? Foi durante muito tempo, agora se aposentou, mas continua colaborando. Então, eu acho que a gente tem, no direito brasileiro, a gente tem muitas fontes de inspiração, né, perto da gente, né, acessíveis, que fazem que a gente tenha assim, bom, dá para ir, né, a gente consegue produzir e consegue ter consegue ser ouvido, né, consegue ter algum tipo de reconhecimento, né. Então, eu acho que a docência, tanto a docência quanto a pesquisa, realmente foi um estímulo, né, familiar, né, foi o exemplo de pai e mãe, né. E a partir disso a gente acaba buscando outras pessoas que, né, vibrem na mesma energia, né, que estejam ali andando, né, buscando as mesmas coisas. E aí a gente acaba se aproximando, né, dos outros professores, né, dos professores da tua área. Né. Mas acho que foi isso. Professora, vamos imaginar aqui que nós temos um ouvinte ou uma ouvinte que esteja desejando, né, trabalhar com a professora em um nível acadêmico. Quais pesquisas a professora vem realizando hoje no âmbito do direito dos animais? Então eu vou aproveitar aqui e fazer um apanhado até um pouquinho maior do que a tua pergunta, mas tendo a tua pergunta de fundo para servir de inspiração, então, para os acadêmicos que daqui a pouco possam se interessar pelo tema.
Bom, a minha tese, né, o que acabou, enfim, né, propagando ali esse meu trabalho na questão da proteção dos animais, ela está calcada, né, num reconhecimento de dignidade, né, para esses outros seres, né. Então, essa dignidade que a gente fala tanto de um princípio aí, né, basilar, né, a espinha dorsal do nosso ordenamento, mas não ser adstrito apenas aos animais, né, humanos, né. Então, vamos né, aumentar aí, né, o manto de proteção dessa dignidade. E pensar também num dever de proteção. Então, esse sempre foi o meu pano de fundo de quase todas as pesquisas. Durante 3 anos, Luiz, eu coordenei um observatório, que eu chamei de Observatório de Jurisprudência Animal, que foi um projeto que eu submeti ao CNPq, e né, fui agraciada ali, né, com o benefício. E a gente trabalhou durante 3 anos, levantando decisões nos tribunais brasileiros que envolvessem a questão animal. E dali surgiu uma infinidade de temas que em alguns momentos a gente não tinha nem pensado ainda, isso aqui dá para aprofundar, isso aqui dá para pesquisar, né? Até entender como os nossos tribunais entendem o tema, que é absurdamente surreal. Né? A questão ela vai desde a gente discutir questões tributárias de ração, até a gente discutir penhora, né? E aí, às vezes, algumas curiosidades, né, que daqui a pouco pode despertar o interesse de alguém para prestar atenção nisso, né? Às vezes, no mesmo tribunal, no mesmo grupo, na mesma Câmara, a gente vai lá e encontra decisões dizendo, esse cachorro aqui, ele pode ser penhorado, porque ele está sendo usado para matriz de cruzamento. O mesmo cachorro, da mesma raça, numa outra ação, não pode ser penhorado, porque ele é família, né? Então, a gente não consegue ter, com as outras espécies, nenhuma certa coerência com relação ao reconhecimento enquanto ser, porque, às vezes, o mesmo cão, né, no caso, esse era um Rottweiler, tá, esse exemplo que eu estou te dando, o mesmo cão, em 2 ações distintas, com os mesmos julgadores, eles olharam assim, nessa ação pode penhorar e pagar a dívida, nessa aqui não, porque é família. Aí o que passa pra gente, né? É o cão que importa ou é o que ele representa para o homem que acabou importando? Para aquele cara o cão representa isso, para aquele outro o cão representa a família. Então, nunca está olhando a posição do cão, né? E acho que esse também é um dos grandes desafios do direito animal, né? A gente reconhecer essa senciência e entender que esses seres têm valor inerente, não pelo instrumento que ele é para mim, não como a forma que eu utilizo, né? Outras questões também foram muito bacanas que a gente observou, as discussões de condomínio, né, que a gente vê de tudo que é nível, as discussões de família, né, as questões de guarda, de alimentos, né, e são todas questões, Luiz, que elas estão andando muito rápido. A gente reclama às vezes, né, que quer que seja até mais veloz, porque eu acho que a gente fica ansioso, né, para que as pessoas levem mais a sério e a coisa avance. Mas se a gente for pensar pela velocidade do direito em si, enquanto instrumento, esse que a gente está acostumado, nossa, está sendo muito rápido, né? A gente aqui, há 10 anos atrás, a gente estava no direito de família ainda brigando para saber qual era a vara que ia, se eu ia para a vara civil, se eu ia para a vara de família, quem é que ia discutir sobre isso. Hoje ninguém discute mais isso, hoje a gente já aceita a guarda, já aceita alimentos, já deu, já ficou tranquilo. Né? Pode ser que a gente encontre um que outro aí perdido, que não entenda o que está acontecendo, mas a princípio a gente já tranquilizou isso no judiciário, né? Então isso é uma coisa bacana. E dessa pesquisa também abriu alguns produtos que também são portas para a gente olhar, né? Quer ver, um que ficou super interessante foi um material que a gente produziu sobre mães de pet. Não sei se tu já chegou a ver, ou se alguém já chegou a observar, né? Quando chega a época do Dia das Mães, começa aquelas tretas de internet, né? Posso chamar filho, né? Posso chamar pet de filho? Posso dizer que o cachorro é meu filho? Posso me considerar mãe de gato? Aí começa, não pode, mãe é só de humano, que absurdo, tratar cachorro que nem gente, coisa horrorosa, tratar gato. Não. Aí a outra diz, pode sim, qual é o problema? Mãe, é questão de cuidado. E aí a gente quer saber, vamos pesquisar isso? Nós entrevistamos 851 mulheres, com filhos, sem filhos, mais jovens, mais velhas, enfim, né? Foi um universo, né, bastante diversificado. E foi bacana de olhar, porque foi baixíssimo o índice de reprovação pelo uso do nome ou do conceito da maternidade para animais não humanos pelas próprias mulheres.
né? Então a gente observa, vê que talvez o preconceito seja uma relação social, mas talvez não seja uma relação feminina, o preconceito, não seja uma relação das próprias mulheres. Teve, mas a gente teve mais de 90% de dizendo, olha, não me incomoda, mesmo as que disseram, eu não chamo o meu cachorro de filho, né? Mas eu não me incomodo que a outra chame. Né? Então isso acaba sendo interessante a gente começar a pensar, e até isso, questões de gênero envolvendo questão animal, né? As questões que envolvem, né, o ecofeminismo. Então são espaços que a gente vai olhando e não tinha me tocado de que isso também pode ser um campo de pesquisa, né? Depois outro produto bacana, né, a questão de falar sobre crueldade, tradição, cultura, né, que são temas que têm sido tão discutidos no nosso Supremo Tribunal Federal, né? Que vai e volta, a gente vê e diz assim, não, mas tem que liberar porque é cultural, tem que liberar porque é tradição, e até se a gente pensar mesmo enquanto sociedade, né, será que aquilo que é tradição é imutável? Será que aquilo que é cultura tem que ser repetido sempre do mesmo jeito, da mesma forma? Então acho que são questões que acabam fazendo a gente pensar até o direito de outro jeito, né, o papel do direito propriamente, né, de outras formas. Mas aí tu perguntou especificamente hoje, né, qual é o foco de pesquisa. A gente está trabalhando né, com tráfico, né, eu resolvi me dedicar um pouquinho, né, a olhar a questão do tráfico no país, né, o tráfico de animais silvestres. Sempre foi uma coisa, né, que incomodou, né, mas eu nunca tinha na verdade, eu vou me debruçar sobre a matéria. A gente não encontra quase nada de publicação sobre isso, né, especificamente, né, sobre a questão do tráfico de animais com o olhar do direito. E aí a gente, quando se debruça para esse tipo de pesquisa, chama atenção, Luiz, a desorganização do país nesse sentido, né? Porque a gente vai lá e diz assim, ok, né? A gente tem uma estrutura que a gente pode encaixar ali na lei dos crimes ambientais, né? Mas não tem um tipo específico para o tráfico. Não é um crime simples, né? Porque a gente tem ali um somatório de atividades delitivas, né? A gente vai ter associação criminosa, a gente vai ter falsificação de documento, falsificação de anel, então a gente tem uma quantidade de atividades ali envoltas, né? Que são importantes, então não é algo simples de tratar. Ao mesmo tempo, a gente tem uma fronteira seca imensa nesse país, nem sempre tão bem vigiada, tão controlada. O que a gente observou também é a ausência de informação, de diálogo entre os órgãos de fiscalização e das forças de vigilância nossas de segurança. Então, as polícias não conversam, os órgãos dos estados não conversam. Então, se tu quer assim, Fernanda, diz aí com certeza quantos animais silvestres são traficados no Brasil hoje. Eu vou olhar para ti e vou dizer, não sei, ou vou te trovar um número, né? Porque a gente não consegue ter, a gente pode ter uma ideia, mais ou menos, somando as operações que são divulgadas, né? Mas e quantas não é? E quantas não são, né? Então, a gente realmente. Então, eu acho que esse é um universo muito bacana de se pensar, levando em consideração que o Brasil, a gente gosta de alardear, né? É o país mais mega diverso do planeta. O Brasil sozinho tem 20% da biodiversidade mundial. Ok, mas se a gente não cuidar, a gente vai perder absolutamente tudo. Né? Então, essa questão do tráfico hoje tem sido meu último queridinho, né, meu último foco aqui, porque eu realmente acho que a gente tem que mudar algo, né, na forma de comunicação, na centralização dos dados, na existência de um tipo específico. Né? Aí tem um cara muito bacana, que é o professor Vicente Ataíde, que é da Federal do Paraná, que com o grupo dele de pesquisa, inclusive, fez uma propositura de um projeto de lei, que a gente não sabe qual dia que alguém vai olhar, vai abraçar, né? Mas que, de fato, é preciso, né? A gente olhar de uma outra forma se a gente quiser proteger a nossa biodiversidade. Né? Então, a questão animal hoje, ela tem tantas portas, né, para a gente enxergar, porque se tu for, né, parar para pensar a tua interação, mesmo olhando do ponto de vista bem antropocêntrico, né, a tua interação para as outras formas de vida são inúmeras, né? É o afetivo, a questão da família, a produção, né? Que a gente cria um nome, né? A gente dá um apelido aí, né? A gente fala animais de produção, não sei em que categoria biológica isso entra, né? Mas é porque eu quero que ele produza para mim, né? Então, aí eu tenho lá a forma como a gente trata, até em seguida a gente vai estar fazendo um evento bacana sobre isso também, sobre animais de produção, o que é isso, como é que se faz, porque às vezes a própria Constituição dá recados que são antagônicos, né? De um lado eu tenho na Constituição a regra de vedação de crueldade, do outro lado eu digo estimular a pecuária. Aí a gente vai ter que dar um jeito aqui, né? A gente vai ter que estabelecer um certo equilíbrio, porque que pecuária é essa então que eu tô falando, que exploração é essa que eu tô dizendo, e como é que ela não vai ser cruel?
Então, são situações que a gente vai ter que enfrentar também. Mas como envolve muito dinheiro, né? Envolve a questão econômica muito forte, às vezes são debates que a gente observa que não se querem, né, que não se querem enfrentar. Mas acho que não tem muita saída, né? Então a gente vai desde o animal de produção, esse animal de estimação, a questão do zoológico, a questão da cultura, de circo, de esporte, né? A gente teve agora nas Olimpíadas, né? Essas nossas Olimpíadas aí de Tóquio, recentemente toda uma discussão em volta aos cavalos, né? Com relação à violência, aos maus tratos nas provas de hipismo. Então acho que tem um espaço gigantesco, né? Para a gente enxergar, né, a pesquisa e como é aquilo, né? Se a gente diz que o ambiental é um ramo jovem, o que dizer do espaço do direito animal que a gente mal consegue que alguém olhe e diga, tem um certo grau de autonomia, assim, né? Então, eu acho que tem muito espaço para pesquisa, né? Então, esses dois tópicos têm sido os últimos da minha atenção mais dedicada, assim, que é a questão do tráfico de animais silvestres e os animais de produção. Este tema do tráfico dos animais, professor, é muito interessante porque eu me recordo que ali em janeiro, fevereiro de 2020, quando nós estávamos tentando entender o que era esta pandemia, uma hipótese que os epidemiologistas ainda levantam da origem desta pandemia foi não necessariamente os wheat markets. No começo, bem no começo, os wheat markets foram apontados como um possível lugar para o spillover, né, a transmissão, né, o salto, né, quando vira o salto de uma espécie para outra, né. Mas o silvestre também. Aqui eu deixo bem claro, né, não estou utilizando os wheat markets, até porque é uma questão cultural muito forte em diversos países da Ásia, não só na China. Mas a questão que se trata é da cadeia de produção, né? Quando você tem essa culinária de animais exóticos, isso envolve uma cadeia de produção, né? E essa cadeia de produção, no meio dela pode ter surgido a pandemia que nós estamos hoje. É uma hipótese que os epidemiologistas e as pessoas da área levantam. Então, é uma pesquisa que tem tudo a ver, né, com essa área que nós estamos presenciando. É bem bacana, desculpa te cortar, né, Luiz? É bem bacana mesmo e mais, né? Porque aí não é à toa que despertou a partir, né, de 2019, 2020 para cá, né? Porque a gente tem essa carga da Covid, né? A gente tem toda essa situação pandêmica que, entre outros, independentemente da teoria da conspiração que a pessoa acredite, né? Mas tem caminhos ali que nos levam muito à direção de que, de fato, a forma como a gente trata as outras espécies, nesses wet markets, nessas formas, né, de comercialização, na exploração da vida silvestre, e até na forma como explora, né? Vamos imaginar que a gente fosse super permissivo e que dissesse, tá, tudo bem, não tem problema nenhum explorar. Mas será que não tem que ter um mínimo de respeito, de bem-estar, de tratamento, né? Aí a forma de transmissão, né? Como a gente vai fazendo esse contato e isso vai passando de espécie para espécie, acaba gerando, às vezes, uma situação pandêmica, né? Então, a gente, de fato, tem que se preocupar com isso, porque não é só pelo desaparecimento, né, dos indivíduos. A gente também pode estar aí gerando, aí olhando para o próprio Brigo, né, gerando situações que afetem a saúde humana, ou mesmo a permanência da vida humana na Terra, né? Porque o que a gente se mostrou é uma espécie frágil, arrogante, mas frágil, né? Um vírusinho minúsculo, sem vergonha, parou o planeta, parou a Terra há 1 ano e meio. Então, essa discussão, essa é uma discussão super bacana, e a questão do tráfico eu realmente acho bastante assustadora. O que é pior, né? Porque a gente fala, isso só existe porque tem comércio, né? Porque as pessoas acham fofinho, né, ter esse animal de estimação, pensando no animal enfim, para o pet, o silvestre como pet, né? Porque a gente tem indústria farmacêutica por trás, porque a gente tem indústria cosmética por trás, porque a gente tem os zoológicos por trás, né? Então a gente olha e diz, isso aí é culpa das pessoas que gostam do bichinho e sonham em ter um macaco. Não, gente, o tráfico leva a outras coisas. A gente trafica vespa, aranha, né, cobra. Isso aí não é para animal de estimação, né? Talvez, né, não se sabe a origem do Covid, pelo menos até a data de hoje, né, 2021, não se sabe a origem, né, mas pode ter sido por aí, pode ser no tráfico de animais, né, então é uma pauta extremamente importante. E,
E professora, falando um pouco dessa parte mais dolorosa do direito dos animais, no entanto, também das alegrias, né, no mesmo contexto. Quais as alegrias e as dores de ser professora e pesquisadora, eu incluiria também advogada, na área do direito dos animais? Né, e o que gosta e o que é difícil nessas carreiras? Bom, eu acho que são, aí como para toda carreira e toda profissão, né, Luiz? Eu acho que depende muito do perfil de cada pessoa, né? Tem gente que gosta das coisas super tradicionais, do seguro, daquilo que já está pronto, né, que já está feito. Eu até costumo brincar, né, quando a gente estava falando agora de pesquisa, com discentes fazendo pesquisa, né, às vezes quando me procuram, tem muito aluno que procura para fazer pesquisa ambiental, aí tu vê direitinho a diferença do aluno, porque o que eu gosto da segurança, da tranquilidade, do que está posto. Professora, vamos pesquisar sobre responsabilidade civil do dano ambiental? Porque aí ele vai sacudir uma árvore, vai cair 250 textos na cabeça dele e ele tá tranquilo, né? As decisões também estão então tá bem, tá tranquilo, tá seguro, né? Mas aí vem aquele aluno que diz, não, eu quero fazer o diferente. Não me importa que tem pouca literatura, não importa que daqui a pouco eu vou ter que ler em outra língua, né? Então eu acho que ao mesmo tempo que é uma dificuldade, né, que é um desafio, eu acho que também é muito estimulante. Porque eu mesma acredito, né, a gente enquanto, né, pesquisador na área do direito, o direito enquanto área, ele só vai avançar quando a gente começa, e só vai avançando, né, quando a gente vai enfrentando as dificuldades, fechando os olhos para as coisas, o direito fazendo de conta, né, que não está enxergando, não resolve o problema e o direito também não avança. Né? Isso não é só no direito animal, nem só no direito ambiental, é em tudo, né? A gente está sempre vendo que, né, que o direito está sempre um pouquinho atrasado, né, às nossas necessidades. E aí eu até costumo brincar, viu, Luiz, que eu digo, olha, a gente não pode esquecer que o direito serve à sociedade, não o inverso. Né? Não sou eu, sociedade, que tem que me adaptar a um modelo jurídico pré-existente pensado lá no século retrasado. Né? Esse direito tem que estar acompanhando as mudanças sociais e os anseios da sociedade que está aqui hoje, para que ele seja legítimo, porque senão vai ter algo que vai estar errado. Né? Mas eu acho que as maiores dificuldades, aí pensando nesses desafios que eu te disse, que é sair do lugar comum, né, que é ter coragem de fazer, de ter um olhar diferente, é porque tu vai receber muita crítica. Né? Tu vai receber muita crítica, tu vai tratar com desmerecimento, tu vai ser tratado como se estivesse falando como algo que seja uma cosmética jurídica, algo que não tem, né, um valor, vão comparar o tempo inteiro, vão dizer, mas tu tá falando sobre isso, então tu não gosta de criança, então tu não te preocupa com as pessoas, então tu não gosta dos idosos, como se uma coisa fosse antagônica à outra, né? Como se proteger a vida como um todo fosse não proteger a vida humana. Eu te juro que eu não consigo entender a lógica, né? Mas eu acho que a lógica é a lógica do diferente. As pessoas terem dificuldade de enfrentar essas questões que são diferentes, né? Então, assim, toda hora, né? Tu tem que estar preparado. E eu confesso para ti que no início eu me incomodava muito, né? Com esse bullying acadêmico, né? E profissional. Hoje eu já não me incomodo. Né? Então eu acho que isso aí para quem está começando também deve ser complicado, mas a pessoa já tem que estar vindo, que eu brinco, né, com o lombo preparado, porque vai ter que de algum momento tá justificando, tá explicando, ou quando vê que o diálogo é para surdo, né, ignora, né? Para te dar um exemplo, né, a gente está discutindo agora, né, em boa parte do Brasil, né, ações que envolvem animais enquanto autores, né? Então a gente tem ali uma situação de maus tratos, por exemplo. Normalmente, o que a gente está acostumado? Entra o Ministério Público com a ação, a indenização vai para uma ONG, entra a ONG com uma ação em nome do cachorro, que houve um maus tratos, a indenização vai para outra pessoa. Na realidade, assim, quem é que sofreu o maus tratos? Quem foi a vítima? Né? Bom, a vítima foi o cão, ou a vítima foi o gato, ou a vítima foi... Não importa, mas a vítima foi um animal não humano. Né? Por que ele não pode ser o autor da ação? Por que a indenização não pode ir para ele e botar alguém para administrar? Aí tem milhões de teses, claro, não é aqui nem o espaço para a gente falar sobre isso, mas são avanços que a gente já está sentindo também no processo civil, né? Mas qual é a parte do bullying que eu ia te contar, né? Há pouco a gente teve uma ação lá com 22 gatos, que são autores da ação. Os colegas todos, né, começam, como é que vai ser os honorários? Vai ser em ração ou vai ser em areia para caixinha? Então assim, a história de fazer o bullying, né, de fazer a pegada como se, para desvalorizar, né, a temática, até porque não tem condições técnicas de fazer o debate, porque não estuda, porque não conhece aquela área, né? Então eu dou um jeito de diminuir o teu adversário, né, na discussão acadêmica ali. Então eu acho que tem que estar preparado para isso.
Eu acho que são esses os maiores desafios, né? Estar acostumado, estar preparado, né? Tá com as costas preparadas aí para tomar alguma lambada. E entender que isso faz parte do avanço, porque está lidando com algo diferente. Né? Então, até isso também acaba sendo um pouco mais, né, estimulante. Né? E aí tu perguntou assim, bom, e o que tem de bom? A gente tem muito desafiador, tanto no ambiental quanto na questão animal, né, que agora está cada vez mais se afastando. É um ramo novo, é tudo jovem, tá tudo nascendo. Então isso dá uma insegurança, né? Porque tu te obriga o tempo inteiro a estar lendo. Eu costumo dizer o seguinte, olha, a gente dorme e acorda olhando STJ, STF, porque o tempo inteiro tá saindo coisa nova. Cada hora eles olham de um jeito diferente. Eu costumo brincar com os alunos, olha, não leiam ementa de decisão, vai ler o voto, porque lá dentro é que tem o que importa, né? Ementa às vezes pode ser traiçoeira, dizer tudo ao contrário, né? Conheça quem está votando, né? Eu fico brincando assim, o melhor BBB que tem no Brasil é saber o que está acontecendo no STF, entendeu? É a melhor coisa, pare de viajar em outras coisas, entendeu? Liga nisso, porque tu vai depender disso para viver, numa área tão jovem como é o direito ambiental, e aí pensando no direito animal já como desdobramento. Então esse é um grande desafio. Mas o que eu acho de super enriquecedor? Olha a oportunidade incrível que essa fase de tempo que a gente está vivendo tem de poder ser também partícipe da construção, né? Da gente poder estar ali e fazer parte da construção daquela área, né? Daquilo que tu está pensando, daquilo que tu está estudando, servir de base, servir de fundamento para o crescimento de uma área, né? Então eu te confesso que eu fico super emocionada às vezes quando a gente pega decisões, às vezes até aqui no meu próprio Tribunal de Justiça, ou às vezes de outro, quando eu vou olhar o fundamento, tô eu, né? Eu confesso para ti que às vezes eu olho e digo, não, gente, que surreal isso aqui, entendeu? Mas é olha a oportunidade que a gente tem. Se o que eu escrevi já oportunizou que alguém, em algum lugar, tenha parado para ler, para concordar ou não importa que tenha me citado para dizer não concordo com essa maluca, ou que citou, o que ela diz faz sentido, mas me importa que ele tenha lido, saiu da zona de conforto, né? Enfrentou um tema que não é o seu tema usual, saiu daquele, né, do dano ambiental e resolveu enfrentar uma outra área, né? Então eu acho que são essas duas coisas, o desafio que a gente tem por estar lidando com algo sempre tão jovem e em constante evolução e transformação, e ao mesmo tempo a beleza da gente poder fazer parte disso. Tá? Isso serve para qualquer aluno, porque tem muita matéria para escrever, né? Então daqui a pouco ele diz, mas quem sou eu na graduação para fazer uma pesquisa, ou quem sou eu no mestrado? Gente, tu é qualquer outro pesquisador, tem muito tema para ser desenvolvido, escreve, que vá saber, né? E em seguida tá aí criando uma tese diferenciada. Contextualizando a minha próxima pergunta, me chamou muita atenção o fato da professora ter mencionado os tribunais. Né? Então, os tribunais estão se manifestando nesta área e não utilizando o Código Civil. Né? Animal, proper... esqueci agora. Animal como coisa, né? Colocar como coisa, exatamente. Então, isso mostra uma mudança de paradigmas, né? Se assim posso colocar. E assim, professora, quais as diferenças na percepção do direito dos animais enquanto área de pesquisa e de estudos quando a professora era discente para hoje? Aí agora eu vou resgatar, né, que eu brinquei contigo, né, a longa estrada, né, que tu falou no início. Eu não tive a oportunidade na graduação de falar sobre ambiental, quiçá de alguém olhar para mim e falar sobre proteção animal. Né? Eu vim daquela formação, né, Luiz, assim, animais são coisas, são seres semoventes, e aí é engraçado porque a gente vai pensando a nossa formação, né, na graduação, enfim, e vendo assim, mas o professor não questionava nem o conceito de semovente, né? Porque o semovente é aquele que pode se mover por conta própria. Bom, mas eu também sou, né? Então, se eu for pensar num carro autônomo, são tantas as viagens que a gente pode fazer com alguns conceitos, e daqui a pouco a gente só reproduz sem fazer nenhum tipo de reflexão sobre aquilo. Então, o que foi me chamando a atenção ao longo da vida foi como em alguns momentos, por talvez eu ter estudado há muito tempo atrás, né? São aí 23 anos de formada, com uma outra estrutura, né, de tradição de ensino do direito, e as pessoas não se questionarem sobre algumas coisas, né? Então, se a gente for olhar, não, animal é semovente, eu vou tratar como coisa e era isso, né? E a gente não pensar sobre isso.
né? Hoje a gente vê uma realidade completamente distinta. Né? Nós temos aí faculdades, né, escolas de graduação, né, escolas de direito, com disciplina de direito animal. Né? A gente teve a primeira disciplina de direito animal em graduação, foi na Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Depois a gente já teve várias no Brasil, mas ainda é uma dificuldade. Né? A maioria vem como disciplinas que são optativas ou eletivas, né? Não tem muito estímulo, né? De fato, a gente ainda tem as escolas de direito ainda um pouco, eu não sei se é preconceituosa a palavra correta, né? Mas com alguma dificuldade de entender a reverberação e as consequências, né, desse estudo. Talvez quando a gente começar a mostrar os cruzamentos com a questão econômica, talvez a gente desperte um pouco mais para isso. E nós tivemos duas decisões, a gente estava falando em tribunais, né? Nós tivemos duas decisões no STF, ano passado e esse ano, que começaram a mostrar um pouco esse caminho quando a gente foi discutir a questão animal e cosmético, questão animal e produção de produtos de limpeza, de higiene. Aí quando vê, bom, mas a grande associação brasileira que produz esse tipo de produto está preocupada e está querendo discutir isso, bom, daqui a pouco pode ser que a gente olhe com outros olhos, né? Mas hoje a gente tem, acho que, um universo muito mais favorável, né, para aquele aluno, para aquele discente, né, que tem interesse de pesquisar nessa área, porque a gente já tem professores, né, capacitados, a gente já tem as universidades um pouco mais abertas, mesmo aquelas universidades que não têm a disciplina em si, né, nem de forma eletiva, optativa, né, mas tem linha possível, né, para construir a pesquisa dentro desse cenário. Então, assim, eu acho que é muito legal, né, o espaço. Hoje eu tenho alunos meus que hoje são professores de direito animal e eu fico super feliz de ver que, de alguma maneira, o que a gente pensa vai se, né, distribuindo, né, Brasil afora, né, que é uma área que cresceu muito, e acho que hoje, quando um aluno desperta para esse tema, não importa como for, né, ele vai encontrar um espaço, em tese, né, claro que aqui eu estou sendo bastante positiva, não vai ser em todo lugar, nem vai ser com todas as pessoas, né, mas é muito mais positivo do que há 20 anos atrás, ou do que há 10 anos atrás. Né? Então, até rapidinho, eu estava falando contigo aqui agora, e aí me lembrei de uma instituição que eu já trabalhei, que uma aluna estava já há um ano tentando buscar orientação de trabalho de final de curso, e ela só recebia negativa dos professores. E aí eu fui contratada na casa, e ela foi atrás do meu trabalho, veio me procurar. Ela é mãe de santo, né, trabalha, tem uma casa, né, de religião, e ela queria trabalhar a partir do julgado do STF sobre sacrifício, porque é um julgado oriundo do nosso estado, né, um julgado oriundo do estado do Rio Grande do Sul. E ela só recebia negativa, as pessoas, isso não é direito, isso não é direito, isso não é direito. Aí primeiro tu acha estranho, né, como é que não é direito se isso foi tema do STF, né, mas ok, né, as pessoas não queriam, enfim, enfrentar a temática. O que eu acho bacana, né? Eu até conversei com ela e disse assim, olha, eu sou o contrário ao teu posicionamento, mas a gente pode juntas construir o teu trabalho, né? Então, assim, o que eu vou te forçar a olhar o outro lado e tu vai me ensinar e vai me forçar a olhar o teu, né? Então, a gente vai tentar construir juntos isso. Porque isso é uma outra coisa que eu acho que é bacana, né? Não precisa todo mundo pensar igual, né, Luiz? A gente pode, na diversidade, já que a gente gosta tanto de falar que é diverso o Brasil, né? O Brasil não é só diverso em vida animal não humana, a gente é sócio-diverso também, né? Então a gente tem uma biosociodiversidade gigantesca e a gente tem que aprender a dialogar com isso, né? Então eu acho que hoje esse espaço ele existe. Né? Então, isso é uma grande vitória, espero eu que vá aumentando, né? Cada vez mais, né? Professora, você colocou alguns pontos interessantes aqui. Eu imagino a resposta, né, que esteja havendo um crescimento desta área, né, você já tem professores, né, campos de linhas de pesquisa, né, consolidadas, aulas, mas fazendo um balanço, né, talvez um período de 10 anos, acho que 10 anos é um período que teve uma ebulição muito grande na academia, né, nos 2 últimos anos nós tivemos uma ebulição gigantesca. Então, observando o direito dos animais, né, atualmente há um maior interesse do corpo discente na pesquisa em direitos animais e, se existir, quais os impactos na academia e, me arrisco dizer, na prática também, fora dos portões da universidade, mediante projetos de lei ou políticas públicas municipais, estaduais, federais, os impactos desse maior interesse, quais seriam, tanto dentro dos portões da universidade quanto fora?
Bom, então vamos tentar aqui, né? Vou tentar te responder por partes aqui. Sim, né? A primeira resposta para ti é se houve um aumento, sim, houve um super aumento, né? Aí tu vai dizer, mas é porque o aumento será porque as pessoas passaram a partir desses 10 anos se identificar com isso? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas sempre se identificaram com isso, elas só não encontravam, era o canal de diálogo. E aí agora elas não têm mais o receio de dizer sim, eu gosto de proteger cachorro, sim, eu tô preocupada com o gato, sim, eu quero saber o que vai acontecer com os animais do Pantanal. Agora as pessoas não têm mais o receio, né? Elas não vão, elas têm um pouco menos de medo de dizer quero encarar essa temática. Então a gente observa, obviamente, não é nem comparado, né? Eu brinquei aqui, não estou nem comparando, óbvio, que se procura para tributário, para trabalhista, né? Para processo civil, para penal, né? A proporção ainda não é nem não chega nem perto, né? Mas o fato sim é que a gente tem uma alta procura, né, dos alunos de graduação por essa temática, por enfrentar isso e das mais diferentes formas. Né? E que isso que eu acho bacana também, né? Eu brinquei agora há pouco, às vezes lá no ambiental o aluno quer o seguro, né? E vai sempre ali para o dano porque está mais fácil. Mas dentro do ambiental a gente observa que as pessoas têm focos de preocupação distintas para desenvolver suas pesquisas. E aí, né, engatando na tua pergunta, né? E os reflexos disso na vida social. Às vezes até o inverso, né? A vida social está te mostrando alguma coisa, né? O mundo da vida está ali te mostrando algo e tu diz, será que eu não posso contribuir de alguma maneira, né? Então a gente vê o seguinte, pesquisas envolvendo uso de carroças, né? Dentro das cidades, como resolve isso, qual o impacto, isso o direito permite, não permite? Se não permite, o que a gente faz? Se permite, será que não dá para regular, né? Animais comunitários, a gente tem aqui nos municípios brasileiros olha, o número é assustador, né? A gente tem aqui só na minha cidade em torno de 1 milhão de animais em situação de vulnerabilidade. E aí, aqui no meu cenário regional, a gente pensa em cão e gato. Mas, assim, gente, se eu for para o Mato Grosso, será que é a mesma realidade? Não é, gente. Eles estão preocupados com o cavalo. Se eu for para o Ceará, lá para Fortaleza, é a mesma realidade? Não, porque eles têm o cão, o gato e o jumento. E todos em situação de vulnerabilidade. Né? Então, como é que eu faço para lidar com isso? Né? Então, como lida, por exemplo, aqui a gente teve um super impacto de discussões sobre cães comunitários, sobre utilização de, né, instrumentalização de cães para segurança, como a gente pensa na produção dos alimentos, né? Como a gente pensa na indústria da carne, dos ovos, né? Como eu penso nos aviários, como a gente pensa na questão de entretenimento, né? Então, pensar nos aquários, que a gente às vezes nem olha, né? Que a gente olha o peixe e diz assim, tá, mas é um peixe, né? Aí eu costumo até brincar, né, Luiz? Porque normalmente nas minhas aulas eu tenho uma atividade de avaliação que eu gosto de fazer, que eu acho que é até bastante lúdica, assim, né? É que eu estimulo eles a assistirem documentários, filme, pode ser desenho animado, não me importa, né? Mas tentar olhar, né, enfim, aquela produção, né, artística, né? Enfim, e a partir dali puxar a discussão jurídica que está por trás, né? Nessas veio uma pesquisa, né, enfim, um artigo de uma menina, de uma aluna super bacana, que ela usou Procurando Nemo. Né, ela assistiu Procurando Nemo e a partir do Procurando Nemo ela trabalhou. E aí a conclusão dela, né? Ninguém entendeu o filme. Porque o que aconteceu quando né, na época do Procurando Nemo? As pessoas ficaram enlouquecidas, todo mundo procurando loja de aquário para comprar o Nemo, o peixe de palhaço. Gente, o filme é justamente isso, ao contrário. Gente, o Nemo quer morar nos corais com o pai dele. Ele não quer ir pro aquário, entendeu? Né? Então, assim, tem alguma coisa errada que a galera não entendeu o filme, né? Então, eu acho que tem tanto tema pra gente olhar, né? Então, assim, as questões de aquário, como os bichos chegam lá, né? Porque, né, enfim, a gente não tem espaço de produção para isso. O espaço mesmo do circo, né? Aí eu vejo alguns legisladores nossos, né, dizendo, não, nós temos que regulamentar isso. Eu falei, gente, explorar animal em circo não tem regulamentação, isso é cruel, cara. Não é, a vida do bicho não é ficar levantando bola, pulando arco, né? Isso não faz parte da sua natureza, né? Mas a gente tem que enfrentar essas temáticas, né? A questão mesmo da pesquisa científica, né? Será que eu tenho que usar animais em pesquisa ainda? Será que eu tenho que usar animais ainda para a questão de produção de cosmético? De, sei lá, o melhor shampoo pós-barba, ou o melhor produto de limpeza? Então, eu acho que são tantos os olhares, né, sobre isso, né, que eu acho que é tanta forma que a atividade dentro da academia pode se expressar extramuros, né, e trazer os anseios e dar uma resposta também para os anseios sociais, né? Então eu acho que tem um diálogo aqui bastante importante, né, porque a gente está também num momento de boom de pesquisa na academia que vai acabar reverberando um boom legislativo, né,
porque a gente tem que aprender também, enquanto cidadão, a ser provocativo. Né? A gente não pode ser aquele, né, eu sou ativista do sofá, né? Eu fico ali sentadinho brincando no meu celular e aí eu fico resmungando do planeta. Mas eu não participo da consulta pública da minha Câmara dos Vereadores, da Assembleia, né, do Congresso. Eu não vou lá provocar quem eu votei para dizer, olha, uma das coisas que interessa o nicho que tu está representando é essa. Quem sabe a gente começa a pensar nessa pauta, né? Então, são questões que eu acho que também envolve um certo amadurecimento, né, da gente enquanto sociedade, né, da gente não ter medo da política, da gente não ser um reflexo. Olha, a vida política não significa ser o político, né, que é aquela coisa que hoje já vem com, né, enfim, uma imagem negativa, né, a gente associa a situações de corrupção, associa enfim, a N questões negativas, né. Mas isso não é a vida política, né? A vida política é esse envolvimento de fato na vida da tua sociedade, e a gente não pode se eximir disso. Né? Então não adianta, senão é isso, a gente vai reclamar de casa para ninguém, porque não vai dar efeito nenhum. Né? Então eu acho que acho que essa mudança, né, essa possibilidade da gente enfrentar essas questões dentro da academia tem atraído, sim, um número maior, né, de discentes da área do direito, e acho que reverbera, sim, né, depois nas questões que envolvem a nossa atividade, né, na vida social, a produção legislativa, uma maior cobrança. Então, são caminhos. Eu acho que a gente está numa fase de aprendizado, né, de saber como fazer as coisas, como andar, né, como a gente se, né, responsabiliza, né, por essas mudanças. E, professora, olhando para o futuro, o que a professora espera para o futuro do ensino do direito, dos animais no Brasil, quando os seus bom, eu falo no Brasil, mas pode ser em outros países também, né? Quando os seus, né, estudantes, as suas estudantes estiverem ocupando ali espaços no corpo docente de outras universidades pelo Brasil e do mundo. E eu falo mundo porque é uma pauta global, né? É verdade. É uma pauta global, e aí talvez sejam algumas questões que são facilitadoras também por ser ainda uma área novíssima, né? De pesquisa, porque acaba as pessoas todas serem muito próximas, os pesquisadores, e não só os pesquisadores do Brasil, mas do mundo inteiro, né? A gente acaba todo mundo sabendo quem está fazendo o que e aonde, né? Então, a gente chega já a ter, né, um mestrado só em direito animal na Universidade de Barcelona, né? A gente tem um mestrado só em direito animal nos Estados Unidos. Então, são vários, a gente vai observando que sim, isso está chamando atenção e despertando o interesse dentro das universidades, uma mudança de postura. E o que eu espero, quando essa geração que está aqui agora, né, e que vai entrar no mestrado, que vão ser os nossos futuros pesquisadores e os futuros multiplicadores, né, do conhecimento dentro das universidades, que a gente tenha menos preconceito com as coisas, que a gente seja mais aberto ao diferente, mais aberto às questões. A gente fala tanto hoje em diversidade, né? Mas essa diversidade às vezes me parece meio coisa de, sabe, propaganda de margarina, né? Tu olha aquilo, tudo é muito perfeito, todo mundo aceita tudo, não tem nenhum, sabe? Não tem ninguém, as pessoas acordam na propaganda de margarina para tomar café, as pessoas estão com escova no cabelo, né? Então assim, não, gente, isso não acontece na vida real, entendeu? A gente acorda com remela no olho. Então tu olha assim, isso não é de verdade, né? Então eu espero, te juro, Luiz, para um futuro, que essa galera que esteja aqui hoje, se formando, né, e vão ser lá daqui a pouco, muito em breve, né, professores, pesquisadores, que consigam, né, estar inseridos dentro de um nicho que respeite o diferente, que seja, no mínimo, né, ali apto ou disposto a escutar, né, a estabelecer diálogo, porque isso é uma outra questão no direito que, graças a Deus, eu acho que a gente está mudando, e eu até faço um meia-culpa, porque eu, durante muito tempo, participei também dessa realidade, porque eu também fui educada assim, né? A gente, no direito, durante muito tempo, foi educada a ter um comportamento belicoso, né? Eu lembro da faculdade ter vários professores que vinham com aquele jargão, né? Assim, o advogado é o gladiador. Que gladiador, gente? Se eu vou entrar para gladiar para brigar, alguém sai morto, não é essa a proposta, né? Então, assim, eu espero que a gente esteja aberto ao diálogo, a conseguir compor, a conseguir negociar, a conseguir conversar, né? E resolver as questões sem sempre recorrer ao pai, né? Sem sempre recorrer ao judiciário e dizer, o pai é, mãe é, ele fez um negócio para mim, resolve aí. Porque daí eu tiro a responsabilidade das minhas costas, né? Eu passo para o outro resolver. A gente começar a olhar para dentro da gente mesmo, né? E enxergar um cenário mais aberto, mais propício, né? Para um diálogo entre aquilo que é diverso, entre aquilo que é diferente, e não ter tanto preconceito, né? Tô aqui pensando na questão animal, que a gente sofre bastante preconceito mesmo, né? De todos os níveis,
Mas são todas as áreas, né? Se a gente for pensar nas questões indígenas que a gente está vivenciando hoje, os debates, né? Se a gente pensar nas questões que envolvem gênero, são tantos os desafios que o direito ainda tem que enfrentar e tem que dizer, bater no peito, sim, a gente não fez legal até agora, está na hora da gente dar um jeito, né? Então eu espero um espaço mais propício para o diálogo. Que é um trabalho também da advocacy, né? Que é você ver o que está acontecendo, né? Eu vejo que, bom, como eu pesquiso desastres, eu acompanho muitas pessoas de mudanças climáticas, né? Faço parte de alguns grupos e o trabalho que eles fazem da advocacy é incrível, né? Ver o que cada deputado está fazendo, quais, não só leis, mas portarias administrativas, o que aquela portaria administrativa tem a ver com... qual que é a relação dela com a minha pauta. Então acho que esse trabalho da advocacy, que parece que é uma coisa só de pesquisador, só de pesquisadora, deveria, né, ser ensinado desde o dia 1, né, isso, é bem isso mesmo. Da faculdade de Direito, né, porque senão nós porque é um conceito de cidadania, né, Luiz? É um conceito de cidadania, porque é aquela coisa que a gente fala, não, a gente está dentro de um sistema representativo. Aí a criatura vai lá e vota, dá 2 meses, ele não lembra quem votou, qual foi a pauta do cara, e se o cara de fato está trabalhando naquilo que prometeu. Né? Então a gente tem que aprender, e isso é fácil, a gente nasce sabendo, não é, a gente não é educado para isso, né? Ninguém nos mostra esse caminho, às vezes é a vida que vai te levando, né? E como é importante, né? Então aquilo que eu brinquei agora há pouco, né? Eu falei, gente, larguem o BBB, entendeu? Não tem BBB mais bacana do que conhecer o que pensam os nossos ministros do STJ e do STF, entendeu? Porque é divertidíssimo, se vocês querem se divertir, vai que tem diversão garantida, entendeu? Então, assim, ó, que nem a gente tem que eu até vai ficar aqui contextualizado o tempo, mas enfim, né, que nem a pessoa tá enlouquecida e vendo essas realidades virtuais, gente, acompanha a CPI, vocês não querem nada mais fofoquento do que isso, né? Então, quer assistir problema, né, fofoca, problema, vai assistir a CPI, acompanha julgamento, tu já vai estar com bastante a tema, né? Mas daí é dentro da tua área. Mas eu acho que é isso, essa coisa da gente ter noção que se de fato é uma representatividade que a gente tem, bom, então vamos ver se o cara que tu votou de fato te representa. Tá ali buscando, né, os seus interesses ou tá buscando os dele, né, ou outros, né, que o façam manter no poder, enfim, todas as discussões que a gente sabe, né, tu aí andando pela sociologia é muito melhor do que eu, né. E professora, para encerrarmos a conversa, uma outra situação hipotética que eu sempre proponho às pessoas convidadas ao Green Steps é, caso alguém que esteja nos ouvindo queira iniciar pesquisas, e se a professora me permitir, até incluiria um plus, né, trabalhar, né, na área de direitos animais, né, quais sugestões de habilidades, livros, seja científicos, de ficção, filmes e ou documentários a professora indicaria, né, e o que essa pessoa poderia fazer no dia 1, né? Semana que vem, por exemplo, ela quer iniciar nesta área, qual o plano de carreira, quem que ela poderia recorrer, como é que seria atuar no âmbito acadêmico e no âmbito da advocacia, por exemplo, no campo dos direitos dos animais. Então vamos lá, quase uma mentoria, né, Luiz? Vamos ali ver aqui, né, como é que a gente pode auxiliar, né? Porque na verdade são vários caminhos e talvez acho que um primeiro passo é despertar bem a tua sensibilidade, é tu conseguir enxergar né, o que tem no teu entorno, o que está acontecendo com relação à temática. E aí vou antes de te responder, né, que já vai envolver a tua resposta, mas pensar numa questão ainda do direito como um todo. Nós, ainda dentro do direito, mesmo como, eu nem gosto muito dessa expressão, mas a gente fala bastante, né, os operadores do direito, né, mas vamos pensar aqui, né, o advogado, o promotor, o defensor, o juiz, né, a gente ainda olha o direito de uma forma muito mecânica. A gente olha o direito como se aquilo, né, quando eu estudei aquela coisa, né, quando a gente comecei a advogar, eram lá as pastinhas de papel, hoje são arquivos, né, no computador, mas as pessoas esquecem que existem pessoas reais por trás, que aquilo para ti, que às vezes é só um número, é uma vida de alguém, é tudo que representa para aquela pessoa naquele momento, né? Então eu acho que uma coisa que o direito tem que ir se retornando, se é que algum dia teve, né, é conseguir enxergar, né, eu não sei nem se a gente fala, né, em humanização, se a gente vai falar num pouco mais de empatia, né, mas a gente conseguir enxergar que quando a gente está lidando com um processo, né, pensando agora numa questão, né, que a gente vai falar sobre advocacia animal, né, quando a gente está lidando com um processo, que para ti, enquanto profissional do direito, né, enquanto advogado, pode ser só mais um processo, aquilo ali para a pessoa é toda a dor dela naquele momento. É tudo que para ela mais incomoda, mais sente, é o seu maior problema. Então a gente tem um pouco mais de empatia nisso. E dentro da questão animal,
talvez isso surja ainda com mais força, né? Porque normalmente as pessoas que vão te procurar nesse sentido, e aí já dou uma dica, né? Uma das coisas que a gente, na advocacia animal, que a gente observa que tem mais procura é na área de família, quando envolve ali, né, a dissolução, né, dos casamentos, das uniões estáveis, né? Então o casal, seja que formação seja, né, vai lá e se separa. Aí a gente olha assim, mas os bens tá tudo bem, eles resolveram. Tá, mas e o cachorro? E o gato? E o periquito? Sei lá o que tem, qual era ali o animal de estimação das pessoas, né? Então, assim, não dá pra gente vai dizer, bora de parte ao meio, bora vender, né, ratear o lucro, né? Não, isso significa muito para aquelas pessoas, né? Para alguns pode ser que não signifique nada, para outros ele vai dizer, não, fica contigo, tá tudo bem, mas e quando os dois quiserem, né? Então, acho que também está preparado um pouco para isso, e essa área é uma área importante, né? Que a gente observa a discussão da guarda desses animais, a discussão de alimentos, né? Porque a gente foi avançando devagarinho na advocacia animalista nesse ponto, né? Primeiro a gente conseguiu segurar bem o espaço da guarda. Agora que deu a guarda, vocês sabiam que custa? Custa dinheiro, tem veterinário, tem que comer, tem que dar banho, né? Então, assim, tem um valor, agora vamos pensar em dividir esse valor, né? Então, eu acho que foi devagarinho, mas foi, então, eu acho que esse é um olhar bacana, mas tem que ser um olhar sensível, porque é como se a gente estivesse realmente não querendo substituir cachorro por filho, mas é o afeto que tá ali daquele casal, né? Então, tu tem que ter sensibilidade no trato, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. As questões que envolvem ações de responsabilização por dano, por maus tratos, né? Então são caminhos que a gente vê assim, olha, houve ali uma conduta negligente, uma conduta equivocada, né? Falta de perícia, de uma clínica veterinária, de uma pet shop. Então, normalmente são essas as ações que acabam mais na esfera particular, né? Acabam surgindo mais, né? Mas também a gente tem na advocacia animal um trabalho muito forte, né, na área, quase que eu falo, na tua área de ceder um pouco de ti para a sociedade, né? Nessa área de uma atividade mais pro bono, ou de uma área até que tu esteja sendo pago para assessorar uma associação civil, né? Porque a gente ainda está no momento da construção de utilizar o Poder Judiciário como um provocador para a criação de política pública. Né? Porque às vezes essa política pública ela não está vindo muito natural do executivo. Então, mesmo que o judiciário não possa dar esse comando, né, lá para o outro poder, a partir do momento que ele é provocado por uma ação judicial, e aí a gente utilizar o processo mesmo como uma forma de provocação, quem sabe vamos fazer aqui, olha, na Constituição está dizendo que tu tem que fazer, bora construir uma política pública nessa área, né? Então, acho que estão vários os cenários que aparecem, né, para a advocacia ambiental, são cenários bem promissores, bem bacanas. A gente ainda sofre alguma dificuldade, viu, Luiz? Vou fazer agora um choramingo aqui contigo, né? A gente sofre algumas dificuldades, vou te contar uma situação surreal, só para tu sentir como é que ainda é a coisa, né, dentro do direito animal. Como envolve muita emoção, né? Às vezes as pessoas esquecem que a advocacia é uma profissão, né? Então, por exemplo, há pouco, né, eu atendi uma moça, ela estava com problemas que, enfim, para ela era super sério, de fato bem dolorido, né? Enfim, ela queria resolver uma ação que envolvia responsabilização e tal. E aí, quando ela conversou, eu atendi, daqui a pouco a gente dá o orçamento. Mas não é de graça? Não. Mas então tu não gosta de animais? Eu gosto tanto que eu tenho que pagar a ração para os meus, né? Então, assim, isso é uma advocacia como qualquer outra. Tá me contratando para fazer um trabalho que eu vou ter que responder perante o meu código de ética, perante a minha OAB, né? Então, a gente tem toda uma noção ali de responsabilidade profissional. Isso também tem um custo, né? Isso não retira a possibilidade da gente trabalhar pro bono pelas associações, né, da gente fazer em algum momento esses trabalhos voluntários, mas a advocacia animalista, ela é sim um ramo que está se abrindo no direito, para que as pessoas trabalhem, né? A advocacia é trabalho, então é importante também. Então eu vejo até alguns colegas sofrendo pela mesma coisa, outros advogados da área, né, que também reclamam, assim, mas daí a gente diz que vai cobrar, a pessoa te xinga. Sim, mas não, né? Assim, a gente não recebe dos céus, né? Então, assim, tu é um trabalhador como qualquer outro. Então, eu acho que também está aberto a essas dificuldades, porque é um ramo novo e tudo envolve muita sensibilidade, né? Dentro das áreas de pesquisa, como eu te disse, né? Eu acho que as universidades estão cada vez mais abertas para o tema. Eu acho que talvez as primeiras, né, que eu brinco, né? As primeiras chicotadas que a gente levou já uns 20 anos atrás já serviu para abrir muita porta, né?
Então, agora tu consegue citar pelo menos aí 3 gerações já de pesquisadores de direito animal no Brasil, o que é muito bacana, né? Então a gente vai lá e olha a professora Edna, que começou lá no início, final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, falando sobre isso, lá em Minas Gerais. Então a gente vai tendo várias fases, né? Então hoje no mínimo, a gente fala em 3, 4 gerações já diferentes falando sobre isso, né? Então isso é muito bacana. E acho que a gente tem várias fontes de inspiração. Né? Eu vou até dar o primeiro exemplo que eu vou dar de literatura para ti, é um bastantão, né, que todo mundo fala, mas eu acho que é importante, né? Porque o professor Peter Singer, ele é um marco, né? Então a gente está lá, ele abre, né, um novo momento de discussão acadêmica sobre a questão animal. Veja, não é do direito, estão puxando lá um filósofo, né? Então a gente vê assim, realmente a filosofia sai na frente, né? Quando ele lança a libertação animal ali na metade dos anos 70, né? Que provoca isso de novo. Vamos olhar, vamos discutir isso, né? E a partir dele, enfim, inúmeros autores que a gente tem, né? O Tom Reagan, alguns que são mais controversos ou não, como é o Francione, né? O norte-americano. Aqui no Brasil a gente tem um monte de gente bacana, né? Escrevendo sobre isso. Eu mesmo sou super fã de um professor que é da Federal do Rio de Janeiro, que é o Daniel Braga Lourenço. Então, assim, a gente tem muito texto na área para descobrir. E aí, se eu pudesse também dar uma dica, eu ia dizer, não fica preso aos textos jurídicos. Vai olhar outras áreas, vai ler o que está dizendo a filosofia. Vai entender. Depois que tu conseguiu entender aquilo, né, e aí também não adianta você dizer, não, mas tudo bem, eu li o Peter Singer, eu entendi isso, aquilo, mas eu não entendi quem ele é na história, porque eles ficam dizendo, ele é bem-estarista. Bom, amigo, a dica que eu vou te dar é vai estudar o que é ser bem-estarista, o que é um utilitarista, para tu conseguir entender o cenário, né? A gente está estudando animal, vai estudar o cara que estuda o comportamento, vai estudar o etologista, vai ler o que ele diz a respeito, porque depois não adianta a gente querer sustentar teoricamente no direito algumas coisas sobre, né, comportamento, atividade social e tal, se eu não sei nada sobre aquilo. Né? A gente não está querendo se apropriar de outras áreas, mas eu quero conseguir entender o diálogo das outras áreas, né? Como é que a gente vai querer regular normativamente alguma coisa que a gente não tem a menor ideia, né? Aí a gente vai fazer bobagem. Né? Então, assim, até faço esse alerta, né? Porque há uns anos atrás aqui eu participei de um trabalho coletivo, voluntário, aqui na nossa Assembleia, para a revisão de uma norma nossa aqui do Estado, e era um grupo de 30 e poucas pessoas, assim, a gente fez um trabalho super longo, foram 2 anos ali, e da área do direito éramos só 2, né? Os outros eram de todas as áreas possíveis, né? E aí a gente analisando a lei, e daqui a pouco um biólogo olha pra gente assim, qual é a diferença de animal doméstico para domesticado? Aí eu olhei assim, o biólogo me perguntando isso, eu falei, sei lá, diz tu pra mim, né? Vamos perguntar pro veterinário então, cadê os zootecnistas? Chama todo mundo, né? Aí eu disse, não, mas essa categoria não faz muito sentido, né? Porque se é doméstico é porque a gente aproximou do homem, né? Ele passa a ser dependente e tal. Qual é a diferença disso? Não, aí tu fica com vergonha porque tu tem que dizer, não, é que no direito a gente inventou que o doméstico é o pet, esse que tá permitido de casa e tal, e que o domesticado é aquele de produção, aquele que eu vou explorar economicamente, né? Aí ele olha pra ti e diz, tá, mas e quando tu explora economicamente o pet, como é que fica? Aí tu para. Complicado, né? Então, assim, às vezes a gente constrói a norma com aí aquela arrogância do direito, né? Sem chamar o cara da outra área do conhecimento para dizer, amigo, me dá uma força aqui, né? Vamos conversar juntos sobre esses conceitos que a gente está falando. Então, assim, tem uma literatura super bacana. Hoje a gente tem acesso, né, com esses e-books, tem muito material liberado na internet, revistas com qualificação. Aí já é uma boa dica que eu vou dar, vai começar, não sabe para que lado ir. Nós temos a Revista Brasileira de Direito Animal, que é Qualis A1, né? Então, que é aberta, que está lá online, com um monte de publicação bacana. Né, que daí a gente sempre olhando a bibliografia do pesquisador lá do colega, a gente vai encontrando outros textos legais, então isso fica também uma dica importante. E dentro, né, do cinema como um todo, né, seja de ficção, seja documentário, tem sido produzido nos últimos anos tanto tema, né, tanto material importante para a gente refletir sobre a questão animal, né, desde o momento em que a gente vai lá e fala sobre os terráqueos, que eu acho que é um documentário para mim que me deu mais calafrio, que eu confesso para ti que eu assisti uma vez e se alguém me forçar vai ser amarrada, porque eu não quero assistir de novo, né, mas eu acho que é importante, acho que as pessoas têm que ver,
né? Tem que assistir, porque te dá um choque de realidade. A gente tem A Carne Fraca, um documentário né, brasileiro antigo ali também, que é super bacana, feito pelo Instituto Nina Rosa. Então a gente tem vários caminhos ali que vão mostrando pra gente algumas realidades. Documentários que são né, estrangeiros, que são super legais. O Cowspiracy é legal porque fala sobre pecuária, fala sobre água, né? O Seaspiracy, que foi lançado há pouco tempo. Né? A gente falar sobre Sharkwater, falar sobre a questão dos tubarões, ou The Cove, falar sobre os golfinhos e como eles chegam nesses parques de diversão, né? Então eu acho que são tantas temáticas que a gente acaba tendo que se dar conta, e às vezes é só assim, né? É só olhando, né? Enxergando, através, daqui a pouco, de algo que não seja um livro, né? De algo que não seja né, tão técnico, e as pessoas sensibilizam, né? Até vou dar um exemplo para ti. Eu passei, durante muito tempo eu passava em sala de aula esse documentário da Nina Rosa, que é A Carne Fraca, e nem passava inteiro, eu passava um pedaço, um trecho em que tinha comentário de técnicos, né? Porque nesse documentário eles trazem um jurista, um jornalista, um filósofo, e cada um vai falando um pouco sobre aquilo, e eles vão mostrando a realidade da produção da carne. E tem uma cena que é uma cena bruta mesmo, que mostra a separação dos pintos quando nascem, né? Que faz a sexagem, e que a gente sabe que isso existe, né? Os machos não interessam, bora triturar, sai daqui. E teve uma cena numa sala de aula minha que uma menina se levantou e disse, não aguento, e começou a chorar e saiu. Aí eu fiquei sensibilizada, uma coitadinha, né? Eu também não gosto, eu também me sensibilizo. Mas ela tinha ido na direção da instituição, diz assim, ela tá fazendo lavagem cerebral. Eu falei, não, gente, não é lavagem cerebral. Eu realmente acho que tu tem todo o direito de optar por qual caminho de alimentação, por exemplo, que tu vai seguir. Mas o que eu não admito é que tu fique na ignorância. Porque a carne não nasce a vácuo na prateleira do super. Aquilo é um pedaço de alguém, né? Então, se tu sabes o que é, de onde veio, qual foi a pegada ecológica que deixou, quanto que desmatou para estar até ali, quanto de água se consumiu, e para ti tá tudo bem, então tá ok. Mas o que não dá mais é pra gente colocar esse véu e dizer, não, isso não importa, ou isso né, não existe, eu vou fazer de conta que não tá aqui, né? Não, existe, sim, tá? Aí aí dá vontade de dizer, eu indico também meme do Facebook, né? Que é aquela coisa, eu vi um outro dia muito bom, Luiz, que mostrava assim, ai meu Deus, um cordeirinho, tá? E aí mostrava uma flechinha, isso é um cordeiro. Aí mostrava a foto dele bem grande, assim, toda a foto só focada nele, né? Aí embaixo uma foto pequenininha só na pata. Isso é a paleta do cordeiro, né? Então, para as pessoas enxergarem, né? Então às vezes esses filmes eles também servem um pouco né, de provocação para tirar a gente da zona de conforto, às vezes dói, né, às vezes incomoda, a gente fecha o olho, né? Mas é importante a gente não ser mais cego, né, do ponto de vista jurídico, as coisas que acontecem com as outras formas de vida, né? Então, já que a gente está no topo dessa cadeia, porque a gente também se colocou nesse topo, né? Porque a gente faz o direito para nós, para a gente, para o nosso benefício, né? Então, quem sabe a gente usa esse poder todo, né? Para tentar dar um mínimo de tratamento mais digno, né? Para as outras formas de vida, né? Acho que devagarinho a gente vai chegando lá. Para as pessoas ouvintes, não se esqueça de conferir as recomendações, as incríveis recomendações da professora Fernanda na descrição do episódio. Professora Fernanda, eu também já deixo os meus profundos agradecimentos pela sua participação no podcast. Luiz, eu que agradeço bastante a conversa, né? Devo ter aqui enchido, né, o teu ouvido aqui com um monte de história, mas eu, de fato, mas eu gosto de conversar. Eu acho que esse é um ramo que a gente tem que dar um jeito de dar um estímulo, né, de fazer com que as pessoas não tenham medo de pesquisar, não tenham vergonha de se interessar, que de fato a gente tem sim decisões super bonitas dos nossos tribunais superiores sobre o tema, falando em dignidade animal. A gente tem decisão na STJ falando em dignidade de papagaio. Né? A gente tem decisões ali do STF dizendo sim, rinha de galo é maus tratos, não dá, farra do boi é maus tratos, não dá. Então são reflexos, não precisa mais ter vergonha disso, né? Se as nossas casas lá, né, tanto o STF quanto o STJ já estão enfrentando a temática e também não estão com vergonha de falar sobre sensibilidade, sobre ciência, sobre a proteção de outras formas de vida, acho que a gente também não precisa ter. Né? Então eu te agradeço aqui a oportunidade, me coloco aqui à disposição, né? Quanto mais jovens pesquisadores, né, despertarem para o tema, melhor vai ser para a gente enquanto nação. Então, muito obrigada pelo convite. E este foi o diálogo de hoje. Quero deixar meu agradecimento para a professora Fernanda e a você que escutou este episódio.
Se gostou, não se esqueça de recomendar o Green Steps Podcast para suas amizades que também apreciam a pauta da sustentabilidade, a fim de continuar encorajando mais e mais pessoas a trabalharem e pesquisarem esta área. Se você deseja seguir uma carreira internacional, já deixo o convite para escutar o Social Steps, o meu podcast internacional em que converso com profissionais de todo o mundo cujas carreiras criam impacto social. O Social Steps está disponível no seu aplicativo de streaming favorito e em meu site Luiz Guilherme de Mello, cujo link está na descrição. E em breve, o Green Steps se tornará para mais uma aventura.